Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fabiano, sou autor dos conteúdos que são produzidos aqui e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos onde nós falaremos sobre cibersegurança, como é que funciona a mente de um atacante, como é que funcionam os ataques, alguns ataques e como se defender, como é que essas pessoas exploram vulnerabilidades, quais ferramentas que utilizam. Então essa série de vídeos é justamente para a gente entender como funciona e uma vez entendendo, a gente consiga se defender, a gente consiga pensar em mecanismos ou pensar em formas para proteger os nossos ambientes. Hoje em dia, os ataques eles estão ficando cada vez mais comuns e os dados eles estão tendo cada vez mais valor. Então é muito importante a gente saber como é que essas pessoas pensam para que a gente consiga pensar também em formas de se defender, né? Isso é bastante importante. Pessoal, qual que é a ideia inicial aqui? A gente vai estar falando sobre um tipo de ataque chamado de SQL Injection, ou injeção de comandos SQL. Como é que funciona esse ataque? Comandos SQL são injetados a partir de parâmetros de entrada do cliente. Então, por exemplo, você tem uma API e essa API tem um parâmetro de nome, por exemplo. Nesse parâmetro nome, você vai quebrar, você vai ter um padrãozinho de caracteres que você vai injetar ali dentro e esse caractere vai quebrar o teu código dentro da aplicação e vai executar o comando SQL que você injetou. As aplicações quando não tem sanitização de caracteres ou quando não tem filtro de caracteres, eles geralmente têm esse tipo de vulnerabilidade. Então a ideia é a gente tentar entender como é que funciona esse tipo de ataque. Bom, o que que a gente vai fazer, pessoal? Eu já estou aqui com a nossa máquina Linux de treinamento. E nós vamos precisar basicamente de duas coisas, né? Uma delas é o Burp Suite. O que que é o Burp Suite? O Burp Suite é um proxy, é uma ferramenta que te dá uma série de recursos ali para você explorar componentes como o protocolo HTTP. Então você consegue criar um proxy, por exemplo, e você consegue, através do Firefox, apontar esse proxy para o nosso burp. Então, todas as requests enviadas pelo browser passam antes pelo proxy. A gente consegue ver, a gente consegue decifrar ali, ver o que está acontecendo e até mesmo manipular, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser do burp switch, que a gente vai baixar e vai instalar. E a segunda coisa que a gente vai precisar vai ser do nosso ambiente para a gente explorar as nossas vulnerabilidades, né? O ambiente que a gente vai utilizar aqui vai ser o do BuApp. BuApp é uma ferramenta que foi construída para testar, para treinar cibersegurança. Então já tem aqui o nosso Firefox aberto. Eu já fiz o download aqui do Burp, mas é só a gente digitar Burp Suite e ir aqui na Community Edition, né? Fazer o download do binário, né? Dependendo do seu sistema operacional. No meu caso aqui é Linux, ele baixou um .sh aqui e eu vou ter que fazer a instalação desse .sh. Então eu vou ter que ir até a pasta de downloads. Bom, observe que eu já tenho meu Burp Suite ali. Vocês têm que dar permissão de execução para esse cara. Então é mais X Burp Suite. E aqui eu vou executar .sh Burp Suite. Ele vai começar a fazer o processo de instalação aqui. Eu vou instalar aqui rapidinho. Basicamente é só Next Next. Finalizou a instalação, eu vou dar um Finish. E aqui a gente vai poder buscar aqui nas nossas aplicações, já vai ter a nossa aplicação aqui já para a gente utilizar. A gente vai entrar aqui e a gente vai configurar o nosso proxy, né? Aceitar aqui, vamos dar um Next aqui, Start Burp. Bom, pessoal, abriu a nossa ferramenta aqui. O que nos interessa vai ser o quê? A abinha de proxy. Aqui no proxy, se a gente vir aqui em Proxy Settings, a gente vai ver que vai ter um ouvinte aqui, né, na porta 8080. Eu geralmente costumo trocar essa porta, pessoal, para a porta 555, porque é uma porta não muito utilizada. A gente pode utilizar a porta localhost aqui, mas vamos utilizar o nosso IP, porque o Firefox, ele filtra requests locais assim para o nosso
nosso proxy. Então a gente tem que utilizar sempre essa interface. Vamos dar um OK aqui e o nosso proxy já está funcionando. Bom, a segunda coisa que a gente precisa agora, pessoal, é fazer a instalação do nosso BioApp. Eu sempre utilizo aqui o Docker. Então eu vou estar subindo esse cara nessa imagem aqui, HSN BioApp, utilizando o Docker. Se a gente vir aqui clicar em cima, a gente já vai ter o comando aqui, Docker pull e Docker run. Eu já fiz o pull dessa máquina, mas só para vocês verem, eu vou fazer novamente. Já vai estar aqui na minha máquina, ó. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer o deploy dessa máquina aqui. A única diferença aqui é que eu não vou usar o detach. Eu vou deixar esse cara rodando aqui na minha console. Ele vai estar subindo aqui a aplicação. Ó, pessoal, subiu a nossa aplicação aqui. Se a gente acessar o nosso localhost, teoricamente, ele vai dar um erro aqui dizendo conexão failed. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cima e a gente vai acessar o install.php. E aqui dentro a gente vai ter um linkzinho que a gente vai clicar aqui para instalar o BioApp. A gente clicando aqui, pronto, já está instalado. Se a gente acessar o nosso localhost novamente, já vai estar funcionando a nossa aplicação pronta para a gente fazer testes, né? O login por padrão aqui é bi e bug, a senha. Observe que ele já entrou. Bom, pessoal, o que a gente vai explorar aqui inicialmente vai ser os comandos de injeção de SQL. Quais são os primeiros itens que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pesquisar e explorar esse item aqui de SQL Injection Get Search, né? Então, por exemplo, se a gente vir aqui, observem que ele trouxe uma tabela aqui como se fosse uma aplicação normal, né? E se a gente buscar um filme, né? Vou botar a letra A aqui para ver se ele traz todos isso aqui. Bom, observe que ele trouxe só o nome dos filmes aqui, uma tabelinha normal, como se fosse uma API normal. E se a gente vir aqui e dar um inspect, aba network, a gente consegue ver o que ele está fazendo de requests, né? Então, por exemplo, se a gente vem aqui, bom, observe que ele fez aqui uma chamada para um endpoint, né? Aqui tá até um nome de SQLi, mas é como se fosse uma API isso aqui. E ele trouxe uma resposta que provavelmente foi conteúdo HTML. E é esse cara que a gente vai estar explorando, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai setar o nosso proxy dentro do nosso Firefox aqui. Então a gente vai vir aqui nessa abinha nos três setinhas, vai vir em configurações e aqui dentro a gente vai buscar por proxy. Aqui dentro a gente vai escolher a opção Manual Proxy Configuration. Aqui dentro, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o IP do nosso proxy, no caso aqui 0.124. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, 192.168.0.124, porta 5555. E a gente vai selecionar a opção de HTTPS também. Vamos só conferir para ver se é isso mesmo. 124.555, exatamente. E a gente vai dar um OK. Bom, pessoal, agora aqui, ao invés de a gente acessar com o localhost, a gente vai acessar com o nosso IP. 192.168.0.124. E ele vai funcionar a mesma coisa. A diferença é que a gente vai ter que fazer o login novamente, né? Bug. Vamos voltar lá para nossa busca, né? Tá aqui novamente. Bom, pessoal, o que acontece agora? Se a gente vir aqui e ligar o Intercept Soft, observe o que vai acontecer. Eu vou fazer a minha request aqui, ó. Vou até filtrar por um nome que já existe. Observe o que aconteceu. Ele segurou a request aqui, ele está ali carregando, né? Mas o Burp segurou a request aqui para a gente ver o que está passando por dentro dessa request. Se a gente der um forward, ele vai encaminhar, né? Ele vai encaminhar a request e vai processar ali atrás. Aqui tem o host do Firefox, lembrando que ele vai pegar todas as requests que o Firefox fez. Algumas a gente não quer, tipo essa do Detective Portal aqui. Então a gente vai vir em Action, Don't Intercept Requests e coloca to this host. Pronto, dá um forward aqui, liga e desliga de novo que ele já não vai interceptar mais. Se a gente vir aqui e mandar pesquisar novamente, ele vai estar segurando aqui de novo, mas dessa vez o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente mandar
Send to Repeater. A gente vai vir nessa opção aqui. Clica com direito, vai nessa opção Send to Repeater. Ou a gente simplesmente dá um Ctrl R no nosso teclado. Ele já vai automaticamente encaminhar para o nosso repeater. O repeater ele faz o quê? O repeater ele é uma opção que permite com que você consiga reproduzir as requisições HTTP que o browser fez. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a mesma request, se eu der um Ctrl espaço aqui, ou clicar no botãozinho de send, ele vai mandar a request aqui e vai trazer a mesma coisa. A gente vem aqui até um render aqui, se eu não me engano, ele vai renderizar essa página HTML. Vamos ver se vai funcionar. É isso mesmo. Ó. Eu já trouxe aqui o nosso filme, a nossa busca. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa observar alguns elementos aqui da nossa requisição. O que que acontece? A gente tem um PHP SSID aqui, então obviamente foi essa aplicação desenvolvida em PHP e também pelo ponto PHP aqui em cima. Essa aqui é a nossa seção, então provavelmente a nossa autenticação está acontecendo em cima dessa seção. Segundo ponto, a gente tem essa busca através de query strings. O que que são query strings? São esses parâmetros passados na URL aqui em cima. E a gente tem um título de dois parâmetros, né? Um de title e outro de action aqui, search. E aqui no título, né, nesse title aqui, a gente tem o nosso parâmetro sendo informado. Então, se a gente envia esse parâmetro aqui, observe que ele vai nos trazer o retorno. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa entender? A gente precisa entender se existe a sanitização ou filtro de caracteres especiais, como aspa, contrabarra, ou enfim, esses caracteres dentro dessa aplicação. Como é que a gente faz isso? A gente pode simplesmente vir aqui colocar uma barra e observar o retorno da aplicação. No caso aqui não retornou nada, a gente pode colocar aspas duplas, também não retornada. A gente pode colocar um ponto barra, também não vai funcionar. A gente pode colocar crase, ou a gente pode colocar aspas duplas, né, que é geralmente como é que é feito os comandos, né, esses comandos SQL. E observe uma coisa muito interessante aqui, pessoal. Ele retornou uma mensagem de erro de sintaxe de SQL. Você tem um erro de sintaxe, né? E aqui dentro ele trouxe uma parte do caractere que deu problema. E isso aqui é uma informação muito útil para a gente. Por quê? Observem que ele trouxe um percentual e uma aspa simples fechada aqui. Percentual e uma aspa simples é, que provavelmente indica que está sendo fechado um comando. O que que a gente consegue deduzir disso aqui? Considerando o cenário, a gente pode pensar que o quê? Que lá a aplicação está pegando esse parâmetro aqui, né? É igual a parâmetro, é igual a, provavelmente ele está fazendo um get, né? Um get desses parâmetros. Pessoal que desenvolve em PHP, me corrija se eu estiver errado, isso aqui é só para... Não lembro muito bem se é assim, mas provavelmente ele está fazendo isso aqui, ó. Aí aqui embaixo ele está montando o SQL dessa maneira aqui. SQL é igual a select asterisco from tabela where coluna like aspas simples percentual fecha aspas duplas abre aspas duplas mais comando parâmetro fecha percentual e fecha aspas simples. Observem o que, pessoal? Ele injetou, ele concatenou o comando diretamente aqui dentro do SQL. Quando a gente colocou uma aspa aqui dentro da nossa query, o que que ele fez? Ele veio aqui e quebrou, ele concatenou com uma aspa aqui e deu pau de sintaxe e nos imprimiu esse cara aqui. Então esse comando, na verdade, ele ficou assim, ó. Tabela, where, coluna, like, porcentagem, porcentagem. A gente colocou, ele ficou assim, ó, ele basicamente, ele quebrou, né, porque ele fechou a condição aqui e deixou esse cara aqui de fora. Por isso que deu um problema de sintaxe. Bom, deixa eu abrir um bloco de texto aqui.
Só para a gente colocar os nossos comentários aqui. Voltando lá para o nosso Burp, para o nosso Firefox. Como é que a gente contorna essa situação? A gente precisa inserir um comentário, um caractere de comentário, para que quando ele imprima esse valor aqui, ele fique desta maneira aqui. Então ele vai desconsiderar isso aqui, ele vai colocar em comentário. Os comentários podem ser ou barra barra, ou hífen, ou barra asterisco, mas a gente vai tentar aqui primeiro com barra para a gente ver o que acontece. Pessoal, aqui no Burp a gente precisa mandar essas informações via URL encoding, né? Então não dá para inserir o valor em texto plano aqui porque não vai funcionar. A gente tem que codificar em um URL encode para que a requisição seja processada corretamente lá no servidor. Então, o que vai acontecer? A gente vai dar um espaço e a gente vai dar hífen para ver se esse comentário aqui funciona, né? Observem que ele ainda deu, né? E aqui também ponto, ponto. Vamos ver. Observem que ele já codificou, né? Aqui não precisaria. É o seguinte. Quero aspas duplas, espaço, hífen. Apply. Beleza, agora foi certo. Ainda continua dando o nosso erro. Então a gente vai tentar agora com o jogo da velha para a gente ver se a request vai processar. Bom, observem aqui, pessoal, que ele já processou corretamente, porque o comando ele estava com a sintaxe correta. Então, no momento que a gente colocou o nosso aspa e o nosso comentário, observem que ele fechou aqui o comando, né? E como se fosse esse comando aqui é válido e comentou o restante que estava dando problema na nossa sintaxe. Então o que a gente já sabe? A gente já sabe que existe obviamente, né, uma falha de injeção de comandos SQL e a gente pode começar a explorar, é, a gente pode começar a explorar esse filtro aqui porque a gente sabe que está vulnerável. Bom, basicamente o processo de injeção de comandos SQL funciona desta maneira, né? Você quebra a sintaxe Você quebra o teu comando SQL e injeta caracteres maliciosos e depois comenta o restante para que não dê problema de sintaxe. A gente já sabe que está sendo utilizado um like aqui, então aqui a gente já consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, vamos tentar jogar um comando válido aqui. Iron. Aqui ele tem que me trazer somente o que começa com Iron. Teoricamente, vamos ver. Iron. Vou botar aqui vou finalizar o comando aqui. Para ver se ele vai encontrar. Ele não pegou o início aqui, mas se eu botar o nosso percentual aqui, que ele vai botar o like, todos os que tem aqui dentro, ele já vai nos trazer corretamente, né? Se eu não me engano, aqui tem que ser um man. Vamos ver. Todos que terminam com esse caractere. Exatamente. Como a gente só estava utilizando um por percentual, ele estava considerando todos os que terminam com man. Por isso que ele funcionou agora. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o Spider-Man para isolar. Spider-Man, apply, send. Observe que ele trouxe só um. Mas o que acontece? Se eu vir aqui, pessoal, aqui eu já consigo injetar comandos SQL, né? Porque a gente já descobriu, né, que está vulnerável. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um OR 1 igual a 1. Apply. Ele tem que me trazer todos os registros. Observe que ele trouxe todos os meus registros. Então aqui eu tenho uma injeção de comando válida e muito fácil de ser explorada, né? Bom, pessoal, agora que a gente conseguiu descobrir que isso aqui tem um problema de injeção de SQL, qual que vai ser o próximo passo? A gente vai tentar coletar algumas informações a mais do nosso banco através de funções nativas de bancos SQL. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, a gente vai dar um Ctrl R de novo, ele vai gerar uma outra abinha aqui, né, que sequencial, né, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A gente vai vir aqui no nosso request aqui no nosso request query params novamente e a gente vai editar
nosso parâmetro de título aqui, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Spider-Man, mas no lugar de um, vamos até mandar novamente aqui essa request, né? No lugar de um or um igual a um, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um union e a gente vai colocar o total de colunas que a gente tem aqui, né? Vamos ver se a gente, aqui que no caso é no Firefox, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se a gente fazendo essa coluna com 5 aqui a gente consegue descobrir, né? 1, 2, 3, 4, 5. Apply. Vamos tentar mandar. Bom, ele deu um problema. Ele deu um problema aqui, ó. É, vamos aumentar essa tela aqui. Provavelmente o total de colunas não tá correspondendo com o necessário. Então a gente vai tentar o 6, a gente vai tentar o 7 para ver se vai funcionar. Que na verdade é um erro de sintaxe, faltou o select aqui. Apply, send. Funcionou. Observem aqui, pessoal, a gente conseguiu fazer um union aqui, ó, e a gente criou dados fictícios dentro do banco, ó. Então ele trouxe 2, 3, 4, 5, que foi essas colunas que ele selecionou. O que que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar aqui no lugar dessas colunas trazer dados do banco, né? Como por exemplo, username, host e assim sucessivamente. Uma das funções que a gente consegue utilizar aqui é a database, né? Então, o que que a gente vai fazer? Aqui na segunda 2, que foi o que imprimiu esse registro, a gente vai trocar o database pela nossa função database e a gente vai ver o que que vai acontecer. Se a gente mandar, observe que a gente já tem uma informação aqui do banco que é totalmente confidencial, né? Que é o nome do banco de dados que a gente tem. Database, se eu não me engano, faz parte do banco MySQL, né? E realmente, se eu não me engano, esse backup que roda em Postgres ou MySQL, né? Mas assim a gente consegue ir explorando outras funções. O que que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai tentar buscar mais informações do nosso banco. A gente vai tentar, aqui no lugar do 3, a gente vai colocar username. Vamos ver se vai funcionar. Username não existe, então provavelmente é só user. Funcionou. Ele trouxe aqui o nosso. Onde a gente trouxe antes do 4? Root localhost. A gente já tem o nome do banco, a gente consegue também aqui a versão também, se eu não estou enganado. Send. Versão também, ó, já trouxe mais informação aqui. E o que que a gente vai fazer aqui? Aqui no lugar do 5, deixa eu ver, aqui no lugar do 5, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai gerar um comando SQL para buscar o nome de todas as nossas tabelas. Como é que a gente faz isso? A gente vai dar um select group concat. E o que que a gente vai fazer? A gente vai concatenar a nossa table name com aspas simples, contra barra n, que é uma quebra de linha, da nossa information esquema ponto tables, where table type igual base table. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Basicamente, eu estou buscando todos os nomes de nossas tabelas aqui dentro. Estou mandando concatenar dentro de uma única coluna. Se a gente der um apply, vamos ver se vai funcionar. Olha só, pessoal, observem que a gente já tem todas as nossas tabelas disponíveis que a gente consegue utilizar e todo o information esquema disponível para a gente também. Então aqui a gente consegue fazer inúmeras coisas, a gente consegue fazer inúmeras injeções também, porque isso aqui é completamente vulnerável e num nível extremamente simples, inclusive. É, Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês desse vídeo seria isso, seria uma maneira diferente da gente pensar.
da gente olhar para os nossos parâmetros, né? A gente viu que a gente viu que é muito simples a gente fazer injeções de comando SQL quando as aplicações não são tratadas novamente. E uma vez que a pessoa consegue injetar ali caracteres maliciosos, é, a pessoa consegue trazer uma série de informações. O objetivo aqui realmente, pessoal, foi que a gente dissemine esse conhecimento para que a gente consiga construir cada vez mais aplicações seguras, porque são nossos dados que estão em jogo, né? Isso é extremamente importante. Para finalizar, pessoal, só vou passar aqui uma situação para vocês. Como é que a gente protege dessas situações? A gente pode utilizar funções nativas de bind, onde a gente, antes de colocar aqui, a gente utiliza funções, né? Por exemplo, não sei, tá? Bind aqui dentro e aqui dentro a gente passa o nosso parâmetro, né? O nosso parâmetro. Ou a gente faz funções de tratativas de caracteres especiais. Então a gente valida se esses caracteres como aspas, contrabarra, barra, n, enfim, qualquer tipo de caractere especial esteja sendo inserido dentro da nossa aplicação e a gente escape esses caracteres diretamente no nosso comando para que a gente evite esse tipo de situação. Se eu não me engano, o PHP tem funções nativas de escape de caracteres especiais, mas eu não posso dar essa informação para você, porque eu não sei o certo. É, mas é simples assim. Se vocês quebrarem esses caracteres, a pessoa não vai conseguir injetar ou vai estourar pau de sintaxe, ou enfim, ela não vai conseguir é, ir adiante. Uma outra situação. Sobre hipótese nenhuma, pessoal, vocês devem retornar erros ao cliente de comandos SQL, como foi o caso aqui. Como foi o caso aqui. Esse problema de sintaxe que deu aqui, porque a gente inseriu a aspa, foi a porta inicial para a gente prosseguir, para a gente conseguir encontrar alguma coisa. Então, retornos de erros nunca devem ser os das funções, né? Sempre devem ser erros genéricos, né? Quando nesse tipo de situação, claro, né? Erros genéricos, né? Por exemplo, erro, ou enfim, não foi possível completar a requisição, algo nesse sentido, e porque assim a pessoa não consegue ir adiante. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso, espero que tenham gostado. Deixem a sua curtida aqui no canal, isso é um incentivo para a gente continuar produzindo conteúdos. Se inscreva no canal também para dar uma força. Dúvidas ou sugestões podem deixar aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.